Obrigado a todos, André, o Marcos, todos que nos convidaram a estar aqui no dia de hoje. E muito bom dia para todos nós. Sejamos todos nós bem-vindos, né, para podermos de novo reflexionar, trabalhar as ideias que o Espiritismo nos traz acerca de temas que são realmente importantes para a nossa felicidade e para o nosso bem-estar. E o tópico que nos propomos, ou que nos fora proposto, para podermos, com muita simplicidade, aliás, trabalhar no dia de hoje, é a questão do sofrimento, que nos parece bem atual, sem dúvida nenhuma que talvez alguns de nós aqui esteja com algum tipo de sofrimento, a humanidade em si. Então a gente interessante buscar reflexionar esses temas, principalmente quando nós temos em nossas mãos, né, ao nosso alcance, ensinamentos e diretrizes, esclarecimentos que o Espiritismo nos dá, que são realmente suficientes para nos ajudar, né, a utilizar o sofrimento para o nosso benefício, entender o porquê, o não porquê. Todas essas questões, é claro, são respondidas, né, dentro do Espiritismo. No entanto, no dia de hoje a gente não vai estar assim bem que respondendo em sua essência única o porquê do sofrimento. Porque, ou seja, nós estamos aprendendo ainda e aprendizes, mesmo que o Espiritismo nos traga tanto esclarecimento, há muita coisa ainda que nós não conseguimos pegar na sua, ou seja, na seu verdadeiro sentido. Mas a gente se propõe com muito carinho e com muita boa vontade explicar. Aliás, a gente pega os ensinamentos do Espiritismo, né, para poder ajudar tudo isso. Mas a gente tem também, né, as histórias que Jesus contou, e os exemplos que Jesus vivenciou junto com seus discípulos, junto com o público da época, com a sociedade que neste tempo de Jesus tinha, que também sofriam muito antes de Jesus e muito depois de Jesus, ainda sofremos. Não é um tópico novo para ninguém na Terra. E naquele tempo o sofrimento também estava em todos os quadrantes da Terra, em todos os lares praticamente. De algum modo, todos sofriam. E esta sempre foi uma preocupação da humanidade, né? Evitar o sofrimento ou curar o sofrimento. Essa tem sido, né, uma busca constante desde os primórdios da humanidade. E nos dias de hoje a gente percebe, né, que essa busca ela é incessante em todos os aspectos possíveis, né? Os sofrimentos que provêm do espírito, esses de natureza psíquica, mental, ou sofrimentos de natureza fisiológica. Por isso os hospitais, as clínicas, departamentos de saúde, profissionais de toda natureza relacionados ao sofrimento humano, está em todas as esquinas das cidades grandes e até mesmo nas zonas rurais, procurando, de alguma forma, no mínimo, minimizar as questões do sofrimento. Então, já que é uma preocupação e já que o sofrimento ele existe, né, desde quando nós estamos nessa terra ou muito antes, é necessário então a gente procurar saber quais são as melhores dicas, né, como poderíamos utilizar deste sofrimento para então adquirirmos melhores condições de vida e de espiritualidade e de felicidade para todos nós. E para iniciar a gente gostaria de narrar uma história, né, com as minhas palavras, mas retirada do livro Pontos e Apólogos, do Irmão X, psicografada pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Porque nesses livros do Irmão X, naturalmente, ou normalmente, o Irmão X, ele narra histórias em que Jesus, né, estava muitas vezes pregando, outras vezes eram
encontros que ele tinha com os seus discípulos, que não estão narrados nos evangelhos canônicos, né? E mais que Irmão X, né, através da espiritualidade, resgata esses momentos com Cristo. E um desses relacionado ao sofrimento. Porque a questão, principalmente de Pedro e Tiago, nesta leitura, é relacionada ao sofrimento. Nesta época relatava, né, o Irmão X, que Pedro e Tiago, né, estava a perguntar a Jesus se não seria mais fácil Deus, né, curar todos os sofrimentos da terra, todas as doenças, para que o Evangelho, para que a Boa Nova pudesse ter maiores chances nos corações humanos. Quem sabe se Deus curasse todas as pessoas, o Evangelho não teria tanta dificuldade de ser divulgado, de ser aceitado por aquele povo, pelas famílias, pelas crianças, adolescentes, etc. Porque eles enfrentavam dificuldades tamanhas em convencer as pessoas que o reino de Deus, convencer as pessoas sobre as boas novas de Jesus, que a indagação era natural. As pessoas sofriam de tal modo que a preocupação maior de todos era justamente se livrar do sofrimento. E eles pensavam então, reclamavam com Jesus, que certamente se eles não tivessem tantas preocupações com os sofrimentos que eles viviam, eles teriam certamente preocupações como buscar as boas novas, os ensinamentos do reino de Deus. Então Jesus, ouvindo, né, essas reflexões, essas perguntas, esses questionamentos de Pedro e Tiago, decidiu então dar-lhes um exemplo, dizendo-lhe: olha, para que o ensinamento seja mais profundo, vamos fazer o seguinte: amanhã, porque essa história acontecia, né, numa tarde precedente, vocês poderão trazer todos os tipos de doentes, porque eu curarei todos, dizia Jesus, sem exceção de nenhum. Literalmente, todos que vierem ao meu encontro no dia de amanhã receberão a cura. Receberão a cura. E então chegou-se o dia, né? Passou-se. E o dia começou bem cedo, como naturalmente começavam as atividades de Jesus Cristo. E, naturalmente, as pessoas apareceram de todos os recantos daquele povoado. E Jesus então iniciou suas curas: leprosos, obsidiados, epilépticos, loucos, todo tipo de doença eram curadas por Jesus. Então imagine que foram centenas de pessoas ao longo do dia sendo curadas constantemente. E Pedro e Tiago tinham, né, a tarefa de trazê-los junto com os outros discípulos. Mas Jesus, ao final das curas, quando não houvesse nenhum mais a ser curado, ele iria então fazer a pregação sobre o reino de Deus, sobre a boa nova, a todos os corações que estivessem presentes. Então, assim que as pessoas, homens, mulheres, crianças, etc., iam sendo curadas, também iriam recebendo o convite de ficarem para as pregações que aconteceriam logo mais, no final da tarde, quando já as pessoas estivessem todas curadas. Mas o que aconteceu é que, à medida que as pessoas iam sendo curadas e recebendo o convite de estarem um pouco mais para as pregações do reino de Deus, elas diziam: não, eu tenho muito tempo que eu estou doente e longe da minha família, eu tenho que voltar rapidamente para recuperar, saudade da minha esposa. O outro tinha deixado seus negócios e estavam, ou seja, ausente dos seus negócios há algum tempo por causa da doença e deveria voltar rapidamente para que então cuidassem dos seus negócios. Outros teriam então que prestar um testemunho no templo porque tinham sido curados. Então todas as pessoas que estavam sendo curadas tinham um compromisso urgente depois da cura, que não poderiam estar para as pregações de Jesus. Então chegou-se o final da tarde e a pregação iria iniciar.
Somente os discípulos, né, juntamente com Pedro, Tiago e Jesus, estavam presentes. Nenhum, sem exceção de ninguém que fora curado, ficou para as pregações do Evangelho do Reino. Todos se foram, e lá estava Pedro e Tiago de cabeça baixa. Percebeu, então, através do exemplo de Jesus ali, pela prática, que realmente o sofrimento era necessário para que aquelas pessoas pudessem procurar algo mais. Será que estaríamos aqui no dia de hoje se não fosse, né, como estamos? Talvez não estejamos sofrendo agora, já passamos para alguns, mas será que teríamos conquistado aquilo que nós conquistamos, as pessoas, tudo na nossa vida? Será que estaríamos aprendendo sobre o Espiritismo? Será que estaríamos engrandecendo a nossa alma através de ensinos espirituais no dia de hoje? Se não tivéssemos ao longo da nossa estrada algum tipo de sofrimento? Será que estivéssemos uma vida naturalmente, entre aspas, perfeita, sem nenhuma dorzinha de cabeça sequer, né? Tudo funcionando muito bem? Estaríamos lendo o Evangelho, aquela leitura de cabeceira, muitas vezes uma leitura no meio do dia, para procurar um conselho, um insight para os nossos problemas, para alguma coisa? Talvez sim, talvez alguns de nós, ou todos vocês, estariam aqui mesmo assim, mas eu não estaria, naturalmente, teria me ido com aqueles que foram quando Jesus foram curado. Então Jesus dizia, né, para arrematar aos apóstolos, que o sofrimento ainda na terra seria por muito tempo um mecanismo divino para levar as almas, né, encarnadas e desencarnadas até o Criador, até o Redil Supremo. Então o sofrimento, segundo o entendimento espírita e a visão do Cristo, ele tem um fundamento maior na vida. O sofrimento não é sinônimo de infelicidade. Não é sinônimo de infelicidade. Nós, ao longo do tempo, e muitas vezes, mesmo com os ensinamentos espíritas, tendemos a ver o sofrimento como uma questão de infelicidade. Nem toda pessoa que sofre é infeliz. Nem toda pessoa que sofre é infeliz. Vai depender de cada pessoa, de cada indivíduo, como ela entende e passa pelo sofrimento. Há pessoas que estão sofrendo, né, sofrimentos atrozes e estão felizes espiritualmente, apesar das dores que passam. Outros estão sofrendo menos, mas estão totalmente infelizes, que é um outro tipo de sofrimento. Então a gente percebe que o sofrimento em si não é infelicidade. Não é infelicidade. Nós podemos ser felizes sofrendo. Porque o motivo do sofrimento nas nossas vidas, segundo a visão espírita, é correcional, é purificar as nossas almas. E a gente vai percebendo isso ao longo do tempo na história da humanidade. Falando em cura de sofrimento, há o sofrimento que provém do corpo físico e da alma. E no livro O Consolador, pelo Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, tem uma pergunta interessante que se faz a Emmanuel. Pergunta-se a Emmanuel, qual o tipo de sofrimento maior? Esse que provém do corpo físico, da dor fisiológica, ou esse que provém da dor moral? Então Emmanuel responde dizendo que a dor física é a dor ilusão e a dor moral é a dor realidade.
E é justamente esses dois pontos que nós precisamos muitas vezes entender e compreender. Porque a nossa busca maior, muitas vezes, é se livrar do sofrimento, da dor física. Sendo que a dor moral, ela pode perdurar muito mais tempo. E naturalmente perdura. Uma dor física, com uma boa dose de morfina, ou mesmo um Tylenol, pode, né, curar. A gente pode passar um tempo sem ela. Mas a dor moral, ela pode perdurar por séculos e séculos, contínuos. E não há Tylenol que cure uma dor espiritual. O medicamento está todo contido nos evangelhos e ensinamentos de Jesus Cristo. E que são repetidas as doses desses medicamentos, desses conselhos, dessas práticas e terapias, em que o espírito vai se curando e vai libertando então do sofrimento. Na época de Jesus, as suas curas foram inumeráveis, poderíamos colocar dessa forma. Temos, por exemplo, a busca da cura moral e da cura física. Temos o exemplo da mulher hemorroidiça, que tinha um sangramento. Ela tinha, apresentado ali no Evangelho, um problema fisiológico de muitos e muitos anos que lhe traziam imensos sofrimentos físicos e um preconceito social muito grande, trazendo-lhe então um sofrimento também moral. Ela, procurando Jesus, como a gente vê nos evangelhos, ela tocou as vestes de Jesus e se tornou curada, ficou curada fisiologicamente falando. Então Jesus falou: saiu de mim sim uma virtude, e esta mulher, aquela mulher, ficou curada. No Evangelho, ou mesmo nos escritos espíritas, nós não temos mais notícia desse espírito, dessa mulher que fora curada. Pelo menos fisiologicamente falando, ela fora curada naquele instante. Não há mais notícia. Mas temos um outro exemplo de Maria Magdala, que não tinha um problema físico. Ela não era uma doente, aliás, gozava de uma saúde fisiológica muito boa, porque ainda viveu-se muito tempo na Terra. Mas ela tinha uma dificuldade espiritual, uma doença do espírito, um vazio, como dizia ela. E ela procurou o mestre para curar esta doença espiritual, esse sofrimento que ela trazia dentro de si, que aliás era maior em muitos aspectos do que da mulher hemorroidiça. Então se tem um encontro com Cristo, Mas a gente percebe que esse encontro com Cristo de Maria Magdala, ou Maria Madalena, continuou-se por anos e anos a fio. Porque naquele momento de encontro com Jesus, ali, Jesus não a curou do espírito. Houve por parte de Maria Madalena uma mudança que lhe custou anos e anos de sacrifício. Ela sacrificou primeiro toda a vida que ela levava antes, que era uma vida de equívocos. Equivocadamente levava a sua vida e ela abandonou, sacrificou todos os seus vícios precedentes para se libertar do sofrimento que trazia. Jesus não disse para ela, como disse para outra mulher: você está curada, a sua fé curou. Ela continuou a seguir o Cristo. Ela continuou a seguir o Cristo até no dia da sua crucificação, constantemente ouvindo e reouvindo as parábolas, os ensinamentos, as curas de todas as pessoas que lhe procuravam. Depois que Jesus desencarnou, ela então se alia ou se junta
aos doentes do corpo físico, que eram os leprosos de Jerusalém. E vai morar com eles lá no Vale dos Leprosos, onde era o recanto, né, dessas pessoas infelizes que sofriam enormemente, principalmente que sofriam de dores ou de problemas fisiológicos, que era da lepra. Maria Magdala até então não tinha problema fisiológico. E ela se tornou para aqueles leprosos de sofrimento fisiológico a pessoa que aliviava, que ajudava então a superar os sofrimentos. A grande maioria daqueles leprosos viviam então infelizes porque tinha uma doença, porque iriam desencarnar de problemas da lepra. Mas houve um momento para o final da vida de Maria que ela então, pelo um processo natural de contágio, ela é contagiada pela lepra. Mas diz a narração do Humberto de Campos, ou o Irmão X, que quando ela descobriu que ela estava com lepra, que agora seria um problema fisiológico, no seu corpo físico, ela se alegrou muito mais. Ela se alegrou muito mais. Agora eu sou uma desta comunidade. E ela desencarnou deste problema. Mas veja a diferença de Maria com a mulher que foi curada fisiologicamente e no final da sua vida. O que era motivo de muita infelicidade e sofrimento para os leprosos, para ela se tornou um motivo de felicidade, de alegria. Ela contraiu a lepra. Ela já era, claro, um espírito que tinha aprendido com Cristo. Mas era para ela talvez, nossa, agora a lepra, eu jogo no final da minha vida? Não. Ela se regozijou por ter adquirido um problema fisiológico. Porque ela entendeu que aquilo era um motivo a mais, ou uma ferramenta a mais de purificação para a sua alma e testemunho de fé diante do Cristo, diante dos ensinamentos. Seria como que ela pudesse honrar uma vez mais, né, aquilo que ela havia recebido da boca de Jesus Cristo. E desencarnou, o próprio Cristo a recebeu na espiritualidade, curada do espírito e do corpo. O que não aconteceu com quase todas, a gente não tem nenhuma notícia, para dizer a verdade, que eu saiba, dentro dos ensinamentos dos leprosos que foram curados, dos cegos que foram curados. Todas as pessoas que foram curadas fisiologicamente falando por Jesus, uma grande parte voltaram a ter as suas doenças e os seus sofrimentos. Porque o que cura verdadeiramente, o que alivia o sofrimento, não é, em essência, só a cura fisiológica. Naturalmente que traz sofrimento. Por isso também, para a gente completar esse pensamento, porque a doença fisiológica, o sofrimento físico, ele é uma recorrência constante na nossa vida. É um processo natural do corpo físico adoecer-se, as suas células, né, em exposição ao tempo, à idade e tudo mais, vai naturalmente trazer tipos de doença. Jesus curou uma vez um paralítico que estava na cama, se não me engano, na piscina de Betesda. Então Jesus curou aquele homem e falou para ele: pega a sua cama e vai. Pega a sua cama e vai. Os espíritos nos esclareceu que por que Jesus pediu para aquele espírito pegar a sua cama e levar aquela cama? Ele podia deixar aquela cama ali para uma outra pessoa, para um outro paralítico,
ou jogar no lixo, já que agora ele já tinha recuperado seus movimentos. Mas dizem os espíritos que Jesus pediu para que ele levasse a cama porque sabia que mais tarde ele ia precisar da cama de novo. Ele ia adoecer de novo e ali já tinha sua cama. Porque Jesus tinha e tem a possibilidade de curar o corpo físico, mas não pode curar a alma como cura o corpo físico. Porque a cura do sofrimento espiritual de cada um de nós é trabalho nosso. Jesus é o médico, nos ajuda, nos oferece tudo o que precisamos para a continuação da superação dos nossos sofrimentos, mas ele não pode curar os nossos sofrimentos. Então, fica a nossa responsabilidade. E falando o porquê dos sofrimentos, Joana de Ângeles, no livro Plenitude, principalmente nesse livro Plenitude, ela trata do sofrimento. Ela discute todos os in and outs do sofrimento, todos os aspectos do sofrimento, os benefícios, os malefícios, todas as complexidades Joana de Ângeles trabalha nesse livro Plenitude. Ela faz até uma análise dos ensinamentos de Buda, em que ele traz 3 aspectos do sofrimento. E Joana de Ângeles então pega esses 3 aspectos do sofrimento em que Buda apresenta. Veja que outros missionários na Terra também têm os mesmos objetivos, que é estudar para aliviar os nossos sofrimentos. E ela estuda nesse livro Plenitude, que iremos trazer aqui algumas dos seus pensamentos, dos seus ensinamentos, para podermos aprofundar um pouco mais. Estava difícil para mim ler. Alguém pode ler? Tem problema, ou Marco? Ou não? Oi? Eu que tenho que ler? Posso ler? Posso ler. Oh, obrigado. Origens do sofrimento. O desamor é, em realidade, uma doença cuja manifestação dá de imediato ou posteriormente, assinalando o ser com processos degenerativos da personalidade, que instalam no organismo os vírus e os bacilos agressivos. A somatização dos problemas emocionais decorrem da insegurança e do medo, da mágoa, do ódio, do rancor e do ciúme. É responsável por graves patologias orgânicas, assim como as diversas enfermidades físicas, produzindo distonias emocionais e perturbações psíquicas lamentáveis. Então Joana começa a trazer para a gente a raiz do sofrimento. A gente queria saber por que sofremos, e ali está, ou seja, numa síntese bem curta, que é o desamor. O desamor é a raiz de todo o nosso sofrimento, está no nosso desamor. E o desamor vai gerando estas outras consequências aqui, que é as mazelas da alma, o ódio, o rancor, o ciúme, a vaidade. Todos esses problemáticas espirituais vai então se acumulando, trazendo uma somatização de doenças fisiológicas ou psíquicas, como transtornos emocionais, transtornos psíquicos graves. Todos esses tipos de transtornos psíquicos e mentais é uma somatização de uma doença instalada no espírito, que vai então, é claro, ser transmitida ao nosso corpo físico. Assim que o espírito então vai aprendendo a amar, vai desenvolvendo o amor em si mesmo, as causas do sofrimento então vai cessando. Esse de natureza espiritual ou de natureza fisiológica, que são muitas vezes, ou seja, transtornos emocionais, porque não há uma somatização mais. Não há mais uma vazão que vem do espírito para o corpo físico. Mas, muitas vezes, estamos trabalhando ao contrário. É claro, precisamos cuidar com muito carinho do nosso corpo físico, procurar os médicos, psiquiátricos, terapeutas, que nos ajudam imensamente. Mas somente eles
não vai resolver a nossa situação. Está no amor. Então é o conjunto das duas coisas. Precisa aprendermos a amar. E é por isso que o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, né, é eficaz. A gente percebe que as pessoas que amam com um grau maior, elas sofrem muito menos, apesar de ter alguns problemas fisiológicos naturais, decorrência do desgaste da terra. Mas o sofrimento é diminuído. Então está aqui no desamor. Então todos nós já temos a resposta, né? Assim que a gente deparar com o nosso sofrimento, a gente pergunte a nós mesmos: estou amando suficiente? E aí a gente vai procurar cada dia amar. Claro que todos nós vamos continuar sofrendo, porque ainda não amamos na sua essência absoluta. É um aprendizado de todos nós, por isso ainda estamos na Terra. Sendo a ilusão um fator responsável por incontáveis sofrimentos, porque se fantasia a existência terrena com quimeras e sonhos, a realidade, desfazendo essa imagem infantil, leva ao sofrimento todos aqueles que, imaturos, confiaram em demasia na transitoriedade das formas e da apresentação física, das promessas de afeto imorredouro e de fidelidade perpétua, de alegria sem tristeza. Então a gente percebe aqui que há uma distorção do que é o nosso objetivo na Terra, o que é a Terra. Né? Há esse conteúdo ilusório que todos nós adquirimos, construímos, muitas vezes através de educação equivocada na nossa família ou construída por nós mesmos através da convivência social, né, em que nos leva ao sofrimento e frustrações constantemente. Porque nós não fomos buscar verdadeiramente nas fontes seguras do que é a Terra, do que é a vida na Terra, os objetivos da vida na Terra. Quando adentramos no Espiritismo ou estudamos mesmo o Evangelho de Jesus, percebemos qual é o objetivo do ser humano na Terra: evoluir, progredir intelectualmente e moralmente, mas de uma maneira equilibrada. E essa ilusão em que todos nós possuímos em algum aspecto, outros mais, outros menos, nos leva também ao sofrimento. E quantas criaturas na Terra hoje em dia está sofrendo ou irão sofrer porque estão se iludindo. É afeto imorredouro. Quantas criaturas ou quantos não estarão sofrendo porque usaram ou estão utilizando a afetividade erroneamente? Quantas pessoas, por um fator ilusório, estão, ou seja, nos dias de hoje nos hospitais? Quantas pessoas não estão cometendo aborto nesse instante? Milhões de crianças estão sendo cortadas o direito de viver porque utilizaram da afetividade, da sexualidade em si, de maneira equivocada, trazendo para si sofrimentos enormes. Eu escutei uma vez um depoimento de um cara no Brasil, mais ou menos conhecido, não lembro mais o nome dele, mas ele era um hipista, aquelas pessoas, claro que vocês sabem que é um hipista, aquelas pessoas que fazem os shows de cavalos, pulando os obstáculos, e ele era muito bom, campeão, e chegou um dia que ele caiu do cavalo, ele caiu do cavalo e ficou paraplégico, É uma pessoa, então, que vivia a sua vida era, então, fazer esses shows, esses campeonatos, essas disputas de hipismo. E ele caiu do cavalo e ficou tetraplégico, ou paraplégico, da cintura para baixo. E ele conta no seu depoimento, ao vivo, uma vez que eu assisti na televisão, que o seu sofrimento foi imenso. Porque ele não sabia fazer mais nada a não ser, então, montar no cavalo.
E por vários meses seguintes ele ficou debatendo entre a vida e a morte, porque ele tentara suicídio por duas vezes. Mas ele procurou com um esforço maior a religião, que até então ele não era religioso, e que ele procurou a Igreja Católica. E ele encontrou, de certa maneira, tanto conforto na igreja, nos ensinamentos de Jesus prestados no Evangelho, trazida pelos padres, pelo ensinamento católico, que ele se recuperou de maneira muito eficaz, trazendo um exemplo muito grande para todos os fiéis da Igreja Católica. Fora tão grande o seu exemplo de recuperação, não fisiológico, ele continuou paraplégico, mas espiritualmente, que quando o Papa João Paulo fora visitar o Brasil, ele, juntamente com outras pessoas, foram selecionados para ver o Papa, para cumprimentar o Papa e dizer algumas palavras para o Papa. Estas pessoas que foram convidadas tinham 1 minuto com o Papa lá no Maracanã, ao vivo, para dizer alguma coisa sobre aquilo que elas estivessem passando, que elas passaram o seu sofrimento, a sua superação. Então elas, tiveram um treinamento de 6 meses para falar 1 minuto para o Papa. E ele treinou, mas chegou no dia, ele não sabia realmente o que ele podia falar para o Papa em 1 minuto. Ou seja, ele tinha levado uma vida de vaidades, de disputas no mundo, e ele caiu do cavalo, ficou pré-papégico e um sofrimento absoluto, suicídio e tal. Como ele podia narrar toda a sua história de vida para um público no Maracanã e para o Papa ali em 1 minuto? Era praticamente impossível ele relatar em poucas palavras o que ele tinha passado. Mas os organizadores falaram, se passar 1 minuto, a gente corta, ninguém te ouve, nem mesmo o Papa. Então não tinha opção. Então chegou o dia e ele aproximou-se do Papa e tinha seu minuto de conversa com o Papa. Então ele disse o seguinte para o Papa, olha, eu andava, mas era paraplégico. Agora eu sou paraplégico, mas ando com o Espírito. Foi o que ele disse para o Papa. Resumiu toda a sua vida nessas palavras. Porque quando ele andava, quando ele corria de cavalo, quando ele tinha a sua vida, ele como que era paraplégico para o mundo, para as coisas hábeis de Deus, para a construção, porque ele estava parado espiritualmente. O que estava movendo nele era o corpo físico. Ele movia para cima e para baixo, progredia o corpo físico, mas o espírito estava então estacionado, como que ele se tivesse paraplégico. Quando ele ficou paraplégico, o espírito começou a mover-se, começou a crescer, começou então a procurar motivos de felicidades eternas. Foi daí que ele começou então a andar em espírito. E o que fez ele mover para frente? E o que fez ele descobrir tudo isso? Foi o sofrimento. Foi o problema de ficar paraplégico. Se ele não tivesse encontrado esse benefício de cair do cavalo, talvez ele estaria, ou seja, até nos dias de hoje, paraplégico do espírito. Então a gente vê num exemplo desse o motivo do sofrimento, daquela doença. Que benefícios, porque o espírito em si não é paraplégico. Quando ele voltar para a espiritualidade, depois do desencarne, ele naturalmente recuperará os seus movimentos fisiológicos. É uma condição temporária do corpo físico, seja ela qual for. Então há exemplos constantes de como tudo isso pode acontecer em vias de funcionar para todos nós. Mas é como estamos encarando, trabalhando as nossas perspectivas diante de tudo isso. Então, ou seja, para este homem, as ilusões do mundo era realmente o sofrimento que ele passava.
quando ele caiu do cavalo e percebeu, ou seja, a sua frustração, quase que ele desencarna através de um suicídio. Porque achava que o mundo era essa promessa de felicidade e tristeza sem fim, que não é a verdade absoluta. Um outro voluntário, você mesmo? Caminhos para a cessação dos sofrimentos. Considerando-se que os sofrimentos são causados pelos desconceitos do espírito, desarmoniam o fluxo da energia, permitindo a instalação das enfermidades físicas, mentais e morais. A forma eficaz para que cessem deve atingir o seu fulcro gerador, graças ao cujo comportamento será interrompida a onda perturbadora. Na mente lúcida surgirá então a tranquilidade, encarregada de produzir a saúde, que se irradiará por todo o organismo, produzindo o equilíbrio. Assim, os caminhos constituirão o seu remédio eficiente. Então teremos que buscar o fluxo gerador. A gente vai comentar um pouquinho mais no próximo. A cura de uma enfermidade impõe a extinção de suas causas. Educar a mente, disciplinando a vontade, constitui o passo inicial para extirpar as causas das aflições, infundindo responsabilidades atuais, geradoras por sua vez, de novos resultados saudáveis para propiciarem o futuro bem-estar a que se está fadado. Então a gente percebe aqui pela fala de Joana de Ângeles que temos que buscar o fluxo gerador, ou seja, a raiz, a fonte do sofrimento, né? Que varia muito. Alguns é porque estão com mágoas profundas, outros porque estão com ódios, né, arraigados, outros são o ciúme, outros são as vaidades. Nós estaremos detectando em nós de onde está surgindo o sofrimento. E daí focar o nosso trabalho de extinção, de trabalho de regeneração dessa nossa parte. Mas ela coloca aqui que, obviamente, que tudo isso está ligado à nossa mente, ao nosso pensar, né? Então temos que, em primeiro passo, educar a nossa mente. Seja ele qual for, se for ódio, ciúme, rancor, irritação, ou qualquer outro problema que está gerando nosso sofrimento, a raiz está, obviamente, ou seja, ali o trabalho inicial está na mente, a educação mental, leituras de livros, né, terapias de grupo de estudos, onde a gente pode share, né, compartilhar as nossas experiências, todo um tipo de trabalho, meditações, né, passes, palestras. Há muitas possibilidades de educar as nossas mentes e a nossa vontade firme para conquistar tudo isso. Nesse livro, que não vai dar tempo da gente colocar aqui, Joana de Ângeles coloca 8 passos, né, mais assim, detalhados, para que possamos educar o nosso espírito, ou seja, prepararmos, né, e regenerando o nosso espírito para, então, nos curarmos do nosso sofrimento. Porque nosso sofrimento, e vamos repetir uma vez mais, ele não é retirado de maneira nenhuma de nós através da violência. Porque a violência só gera mais sofrimento. Eu quero me livrar disso. É como se fosse um incômodo que teríamos que livrar a todo custo. É preciso, a passo inicial, descobrir o motivo. Né? O motivo, o porquê que estou, ou porque estou passando isso ou aquilo. E descobrir, ou seja, achar no sofrimento, ou seja, um projeto de crescimento. Então, antes de querermos livrarmos de qualquer sofrimento, é preciso saber por que ele está na nossa vida e qual é o motivo que ele está na minha vida e como deverei utilizar desse sofrimento para o crescimento. Pode acontecer temporariamente que eu me livre dele sem saber nada disso, mas ele vai voltar depois. Até que nós descobrimos tudo isso
e trabalhemos o sofrimento. E descobrimos por quê. Se for o ódio, por exemplo, vamos nos livrar do ódio. Se for o ciúme, vamos trabalhar o ciúme. Até que essas raízes não sejam trabalhadas, o sofrimento voltará. Então não é, ou seja, aconselhável que queremos de uma coisa mágica se livrar do sofrimento, porque ele é benéfico, é uma coisa benéfica na nossa vida, apesar de ainda não aceitarmos com muita resignação, como Maria Magdala, o sofrimento. Mas é a verdade. Se a gente tem isso como verdade, é preciso trabalhar os outros passos, que é a aceitação, o descobrimento de tudo isso. E daí a gente vai pegar, então, esses passos da Joana de Ângeles. E o primeiro passo, aliás, que ela coloca, que todos nós temos, que é crer retamente. Nós temos uma crença espírita. Nós somos espíritas e, por sinal, a nossa crença é espírita. E Joana de Ângeles coloca que o primeiro passo para trabalhar o sofrimento na nossa vida é crer retamente. E o Espiritismo é uma crença reta, raciocinada, inteligível para todos nós. Então, a nossa vida precisa ser delineada, trabalhada a partir da nossa crença. Quando a nossa vida está em desalinho com a nossa crença, surge o sofrimento, ou falta então, ou seja, a força geradora de saúde. Quando lemos os livros, recebemos as palestras, estudamos, e quase tudo que eu faço na minha vida está em desacordo com aquilo que eu creio, há então aqui uma distonia entre o meu crer e o meu fazer, e o meu viver. Se a minha crença é espírita, a minha vida, a nossa vida deverá ser a cada momento a mais espírita também. Naturalmente haverá todas as nossas falhas. Quanto menos falhas entre o nosso crer e o nosso fazer no mundo, mais possibilidades de recuperação, de saúde, benefício e felicidade teremos, e mais possibilidades de extinguir das nossas vidas o sofrimento temos. Quantas vezes não sofremos, ou quantas vezes sofremos, porque justamente sabemos de uma coisa que aprendemos dentro do Espiritismo ou dentro do Evangelho, e na nossa vida fizemos diferente. A gente fala, sabia, mas agora tem que sofrer as consequências, já é tarde. Então a gente percebe aqui que entre aquilo que cremos e o que fazemos, há aí o que trabalhar. E daí ela coloca o segundo passo, que é esforçar-se corretamente. O nosso esforço de vida precisa também ser baseado naquilo que cremos. Tudo que fazemos na vida, aliás, vai proceder do que cremos. As pessoas se equivocam constantemente porque muitas vezes a sua crença é também errônea. Quantas vezes as pessoas não matam porque creem que matar, a sua crença prega que matar é um benefício? Quantas vezes as pessoas não cometem crimes nem horrorosos crendo que aquilo é bom? Ou seja, qualquer pessoa crê, todo mundo tem um tipo de crença. E quase tudo que elas fazem na vida é baseado na sua crença. Então, nosso esforçar na vida, por que eu estou esforçando tanto nesse objetivo? Está alinhado com aquilo que eu creio? Bem, olha, estou esforçando isso aqui, mas lá no Espiritismo ensina um pouco diferente, Então a gente vê aí que não há um alinhamento entre aqui o nosso esforço e o nosso trabalho na vida. E ela coloca também, ou seja, o pensar corretamente. O que eu penso durante a vida diária está em alinhamento com o que eu creio, com o que eu esforço? Porque se eu creio, se eu esforço de uma maneira e penso de outra maneira, a gente vê aí que há então, ou seja, um trabalho em distonia um com os outros. E daí a gente perde toda a força. Quando nós vamos alinhando esses fatores na nossa vida, ela então coloca que daí o sofrimento vai cessando. Trabalhar corretamente.
O exercício da vida diária precisa também ser correto. Ela coloca. Meditar corretamente, ela coloca. As nossas meditações, né, ela fala, quando meditamos com esses passos precedentes, quando estou agindo corretamente, quando estou pensando corretamente, quando estou esforçando corretamente, quando estou crendo corretamente, as minhas reflexões, as nossas reflexões vai atingindo, ou seja, patamares de vibrações mais superiores, em que nós então agregamos ao nosso espírito energias de saúde que vai naturalmente regenerar, trazer saúde para as nossas células físicas e também alívio, cessação e cura dos nossos sofrimentos. Mas se nós, acho que meu tempo acabou, né? Se nós não estamos naturalmente dispostos a trabalhar estes aspectos da nossa vida, óbvio que o nosso sofrimento não vai cessar. Porque só de não estar trabalhando tudo isso já é um motivo de sofrimento. Porque o espírito que somos todos nós eterno, o que lhe faz ser realmente feliz é justamente trazer essas atividades espirituais em uso, em atividade constantemente, quanto mais melhor. Quanto menos, ou seja, quanto mais inatividade espiritual, psíquica, relacionado aos ensinamentos de Jesus, do Espiritismo ou de outras religiões que são ensinamentos também relacionados com o Cristo, ou seja, se esses ensinamentos estão sendo praticados, aí sim o Espírito vai adquirindo a vida eterna, o reino de Deus. Então a gente percebe aqui, ao longo da nossa conversa, e para terminar, vamos verificar todos esses aspectos da nossa vida e não vamos curse o nosso sofrimento, não vamos lamentar, espraguejar os nossos sofrimentos. É a bênção de Deus na nossa vida. O que precisamos é descobrir tudo isso. É uma ciência, por isso que o Espiritismo é uma ciência. Se nós dedicarmos algum tempo em entendê-la, a trabalhá-la, nós vamos então crescer muito. E a gente tem vários aspectos no Espiritismo que ajudam a caridade. Fora da caridade não salvação, aquele que faz a caridade sofre menos. Ali tem um pôster ali atrás, ali, olha. Eu li bem quando eu cheguei. Fala assim que quando a gente olha, né, vê o sofrimento alheio, mais ou menos as palavras, com paciência, a gente descobre a nossa própria felicidade. Está naquele post lá atrás, não é? Acho que todos vocês já leram aquele pôster lá, mas é interessante, está falando justamente do nosso tópico da noite. Então vamos buscar esses aspectos e o convite para todos vocês de lerem, estudar esse livro da Joana ou o Evangelho mesmo, um capítulo diretamente relacionado ao porquê do sofrimento, e a gente vai com certeza sermos bem mais felizes e sofreremos muito menos. Muito obrigado.